E hoje eu quero encerrar, embora talvez tivessem outras coisas que nós pudéssemos falar sobre andar na luz, que é a série que nós estivemos ministrando nas últimas 4 semanas. Senti do Espírito de concluir essa mensagem hoje, essa série hoje, com a mensagem O Amor à Verdade. O tema da nossa mensagem é o amor à verdade. Eu quero concluir falando sobre que essa vida na luz que nós falamos aqui, ela se resume em amarmos a verdade. Ela se resume em nós querermos, nós falamos sobre isso, sobre andarmos na verdade, sobre desejarmos isso, sobre os conflitos que a gente enfrenta para andar na luz, para aceitar a verdade. Mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais essa meditação, falando sobre o amor à verdade. Então, para isso, abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Quem achou diz amém? Maravilha. Nós falamos um pouco, eu citei esse texto na última mensagem, mas hoje nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre ele. Vamos ler primeiro, né, antes de nós orarmos. Eu gosto sempre de orar, mas deixa eu ler o texto primeiro. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar primeiro, antes de a gente conversar sobre o texto. Querido Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Que pelo seu Espírito, o Senhor nos revele o seu querer, acrescente algo ao nosso interior, mude a nossa mente, a forma como nós encaramos e vivemos a vida, e que o Senhor nos desperte espiritualmente para esta verdade que será ministrada. Pai, como precisamos da sua verdade. Talvez muitos de nós nem saibamos exatamente o quanto precisamos da sua verdade. Mas como o Senhor desperta a fé por meio da pregação da palavra, eu oro agora para que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Senhor esteja despertando a fé daqueles que ouvem. Que o Senhor esteja, Senhor, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. De maneira que nós possamos, Senhor, sair daqui, inclusive com um outro estado de espírito, com uma outra mentalidade, com um desejo intenso, maior, de conhecer o Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje vocês estão meio assim, né? Vocês estão cansados. Calor, irmãos, é o calor. Hoje foi quente demais o dia, né? Mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não deixe que nada, absolutamente nada atrapalhe você nessa noite, ao ouvir a voz do Senhor. Deus quer falar com você. Bom, vamos lá para a meditação. Esse texto que nós lemos agora há pouco, falando sobre a vinda desse perverso, deixa eu só introduzir algumas coisas para você entender o contexto e ficar mais fácil de compreender. De que ele está falando desse perverso? Esse perverso é o anticristo. O contexto desse texto aqui é a vinda, é o surgimento, é o aparecimento do anticristo.
Ou seja, o texto está falando de um momento da história, dos tempos finais, dos momentos finais. E acredite, esse tempo chegará. Nosso tempo na terra. Outro dia eu estava ouvindo, eu já havia falado isso, já tinha aprendido esse conceito, eu achei maravilhoso, mas eu ouvi a Cassiane falando novamente sobre isso. Que alguém chegou com ela e disse assim: as pessoas, já faz tempo que as pessoas dizem que Jesus vem, que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Ela não usou essas palavras, mas eu vou usar essas palavras. Mas você morre, e quando você morre, Jesus voltou para você. Se ele vai vir enquanto estivermos em vida, não sabemos, mas ele virá para todos nós, seja na sua vinda, na sua segunda vinda, gloriosamente, seja por meio da nossa morte, ele voltou. Afinal de contas, depois que a gente morre, a gente vai ter que prestar contas agora, a partir daí é eternidade. A partir daí é eternidade. Então, tudo que vai contar após a minha morte, a sua morte, são os nossos atos, as escolhas que fizemos na vida, do qual teremos que nos prestar conta diante do tribunal do Senhor. Portanto, não deixe que o inimigo já comece a atuar na sua mente a respeito da volta de Cristo dessa maneira, como muita gente tem deixado acontecer. Mas faz tempo que eu ouço falar sobre a volta de Cristo e nada acontece. A Bíblia dá uma justificativa para isso, inclusive. É para que você não morra, é para que você não pereça. Isso é a porta da graça sendo escancarada para que você possa aceitar, para que você possa se render, para que você possa se deixar conduzir pelo Espírito Santo, para que você pare de resistir ao Espírito Santo, como diz a palavra de Deus: não resistais ao Espírito Santo. Correto? E dentro desse contexto do aparecimento, do surgimento do anticristo, o apóstolo Paulo, ele diz que a vinda desse perverso, desse homem, não sei se nós viveremos esse tempo, mas nós vamos ver depois, inclusive, aliás, um pouquinho antes, que a atuação desse espírito já está entre nós. Embora o próprio perverso, o próprio iníquo, o próprio anticristo não tenha se revelado, a atuação desse espírito já está presente neste século. Então, e como é que é a vinda desse perverso? É segundo a ação de Satanás. E qual é? Ele passa a explicar qual é a ação de Satanás. Com todo o poder. Satanás tem poder? Sim, ele tem poder. Nós não podemos negar isso. Ele é um ser celestial, é um ser espiritual, e ele tem poder a algum nível. Obviamente que, inclusive, eu costumo dizer que não existe rivalidade entre Deus e o diabo, irmãos. Se alguém um dia fez você acreditar que havia algum nível de rivalidade entre Deus e o diabo, te enganou. Não existe qualquer rivalidade. Deus só não destruiu Satanás porque ele tem propósito, ele tem um plano, ele precisa seguir esse plano. Mas se Deus quisesse fazer assim, Satanás já estava destruído. Mas esse não era o plano de Deus. Então, não existe qualquer rivalidade. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder de Satanás. Embora muitos de nós tenhamos mais facilidade de acreditar no poder de Satanás do que no poder de Deus. Embora a gente tenha uma tendência ao pessimismo muito grande, ao ponto de ser mais fácil acreditar nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. Por isso, o amor à verdade é muito importante. É extremamente importante. Porque já temos uma tendência natural de nos deixar levar para o engano, para a mentira, para o pessimismo, para o que é ruim. Nascemos assim, caídos. E aí, ele diz que ele vem com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadores. Depois, na frente eu vou voltar nesse ponto. Versículo seguinte, versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Eu queria concentrar nisso aqui. Rejeitaram o amor, a verdade que os poderia
salvar. Nossa mensagem hoje, nós vamos meditar sobre esse amor à verdade. Nós precisamos entender do que se trata. Porque assim, queridos, em um processo na nossa vida, a gente não é obrigado a saber tudo. Quando a gente converte, na verdade a gente sabe muito pouco acerca de Jesus, da sua vontade, do que Ele tem para nós, qual é o plano dEle. Mas isso não significa que a nossa falta de conhecimento, ela é um adendo ou uma permissão para a gente viver no erro. Porque na verdade, e aqui vou começar a mexer com você nesse sentido, a verdade é que um dos indícios de que Jesus está em nós é um desejo intenso de conhecer a verdade. E nós vamos já meditar sobre isso. Então, para eu andar a verdade, para eu estar andando na verdade, para eu estar andando na luz, para eu ter uma vida segundo a vontade de Deus, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso saber tudo que a Bíblia diz, eu só preciso amar a verdade, porque no tempo certo, a seu tempo, Deus não nos deixará ficar no erro, Ele sempre nos conduzirá à verdade, mas isso não acontecerá se nós não tivermos amor pela verdade, se não houver um desejo intenso, real, de conhecer a verdade. Quando estou entendendo o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa, a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que estar disposto a querer conhecer a cada vez, a cada momento que Ele quiser nos ensinar, nos revelar e nos conduzir. A gente não pode resistir à verdade. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo de tal maneira que nós tenhamos sede de saber se nós estamos vivendo no centro da vontade dEle. Porque o que é o amor à verdade? Coloca João capítulo 14. João 14, 6. O que é a verdade? O que é o amor à verdade? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A grande verdade é que esse conceito de amar a verdade, ele vai se confundir com a presença do próprio Deus na nossa vida. E aqui eu começo a indagar você sobre algumas coisas. Se eu perguntasse de você aqui se você tem certeza da sua salvação, quantos teriam coragem de levantar a mão? Eu sei que eu vou para o céu. É uma pergunta. Eu sei que eu vou para o céu. Vocês querem saber o resultado da pesquisa, da enquete? De 200 e poucas pessoas, 3 responderam sim, 199 responderam não. Resultado da enquete. Tá, e aí fica a pergunta. Pense comigo. Quão triste. Por que você não tem certeza da sua salvação? Por que você não tem certeza da sua salvação se você está vindo todo domingo para a igreja? Por quê? Por quê? Você não sabe o que você está vivendo? Ou é justamente por saber o que você está vivendo? A grande verdade é que nós não temos certeza da nossa salvação. É porque a gente não tem certeza do plano de Deus para nós. Nós não temos certeza, nós não estamos em busca da verdade, nós não estamos vivendo uma vida onde nós estamos buscando alinhar a nossa vida de Deus, a palavra de Deus. E aqui, a primeira evidência de que alguém tem Jesus na sua vida é que ela nunca vai se acomodar. Um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, nascido da água do Espírito, ele nunca vai se acomodar com o erro, ele nunca vai se acomodar com o pecado. Isso não quer dizer que ele não peque, estou dizendo que ele não se acomoda nessa vida, ele não se sente confortável nela. Muitas vezes, sabe o que acontece quando nós temos amor à verdade? Nós estamos trilhando um caminho, e por mais que nós não tenhamos nenhum conhecimento teórico daquilo que nós estamos vivendo, nós temos uma sensação no nosso espírito assim: eu sinto que eu não devo viver esse tipo de vida. Quem realmente estiver buscando a verdade e vai ser instruído, conduzido pelo Espírito Santo a mudar de rota, a mudar de caminho.
Então presta atenção que a certeza da sua salvação, ela não vem quando você para de pecar. Ela vem quando você tem certeza de que você quer fazer a vontade de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque não vai chegar um dia que você não vai pecar nunca mais, zero pecado. Eu acho que é impossível, isso seria perfeição. Essa perfeição ela vai ser alcançada no céu. Mas vai chegar um dia que nenhum pecado na sua vida será deliberado. Ou seja, eu vou pecar porque eu quero. Esse pecado não mais será acomodado na sua vida. Você não vai pecar e pegar o seu pecado e acalentar lá e dizer, não, fica aqui porque eu gosto de você. Você vai dizer, não, isso aqui eu não quero. Porque é o amor à verdade é que nos conduz a esse estilo de vida onde nós abandonamos o pecado e que faz, e a gente entende por isso que é o amor à verdade é a presença do próprio Deus em nós. Se você vem todo domingo para a igreja e nada te incomoda, você não se incomoda. Você sabe que determinada situação que você está vivendo não é a vontade de Deus, mas isso não te incomoda. Mas você entregou a sua vida a Jesus. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu não estou dizendo para você que você tem uma situação difícil na sua vida, não faz parte da caminhada cristã, faz parte. Mas o acalentar o pecado, não. O acomodar o pecado, não. Acomodar ou acalentar qualquer coisa no seu coração que não seja a vontade de Deus, não é a prática de quem ama a verdade. E eu amo o texto de Tessalonicenses que nós lemos. Coloca de novo o texto, porque ele vai dizer uma coisa muito curiosa a respeito disso. Isso faz toda a diferença na forma como a gente vive o Evangelho. Porque ele diz assim: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O que Deus está condenando nesse texto não é o pecado em si, é a falta de desejo de saber qual é a verdade. É a rejeição da solução que Deus tem para o pecado. Então, no fim das contas, não é o meu pecado e o seu pecado que nos levará ao inferno. O que nos levará ao inferno é rejeitar a oferta de graça que está disponível para mim e para você. Existe uma oferta de graça para você aqui hoje. Para você sair. E eu digo para você que é cristão, para você sair da escravidão do pecado. Existe uma oferta de uma graça que te fortalece para que você não viva escravo do pecado. Tito 2,11 fala sobre isso. Portanto, é a rejeição disso, é fugir dessa verdade, é não querer encarar essas realidades. Como é que eu não encaro a minha realidade? É quando eu não quero falar sobre isso, quando eu não quero me expor, quando eu não quero tocar no assunto, quando eu finjo que está tudo bem, quando não está tudo bem, quando eu vou tocando minha vida sem abrir o meu coração e sem humildade para dizer eu preciso de ajuda. Sem humildade para confessar o seu pecado, você está rejeitando a verdade, porque a verdade de Deus diz: se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, Ele nos curará, seremos curados. E aí existe uma verdade que liberta, mas eu rejeito essa liberdade e continuo na escravidão. Preste atenção, eu não sou escravo porque falta poder de Deus para me libertar. Eu sou escravo porque eu rejeitei o caminho da verdade que me foi ofertado. Eu vivo escravo, eu vivo muitas vezes escravo do pecado, escravo desse mundo, escravo dos desejos, escravo de uma série de coisas. Porque Deus está propondo um caminho, eu estou dizendo, não, esse caminho aí não. Eu queria ser liberto de outra forma, tem outro caminho? Aí Deus diz, não tem outro caminho, só tem esse caminho. Não, esse caminho eu não quero. Esse caminho eu não quero. Eu queria outro. Eu queria um caminho onde eu não tivesse que falar nada para ninguém, eu pudesse resolver meus problemas sozinho. Não tem esse caminho. O Evangelho não tem esse caminho. No Evangelho você vai ter que abrir o coração.
Você vai ter que contar com alguém. Você vai ter que ser humilde. Você vai ter que dizer: eu preciso de ajuda, me ajuda por favor. Ei, me ajuda porque eu sou viciado, me ajuda porque eu não consigo libertar disso aqui, ó. Essa é a situação que me domina, você pode me ajudar? Só tem esse meio, não adianta, não tem como a gente vir todo bonitinho e depois dizer: não, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, Deus vai agir. Você tá lá naquela guerra interior e você não abre seu coração. Só tem um caminho, a verdade de Deus é essa. E aí eu estou falando de um aspecto da verdade que a gente rejeita. Quantos aspectos da verdade você já rejeitou? E que determinadas coisas na sua vida, ou pecados estão ainda vigentes, te controlando, porque você rejeitou determinados aspectos da verdade. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque o próprio Jesus é a verdade. Quando estou entendendo? Diga amém. Olha só, João 8,12, o que diz o texto? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo assim: olha, você vai saber tudo que você precisa de primeira, de imediato, para você não viver no pecado. Não é isso. Jesus está dizendo assim: querido, se você andar comigo, eu que sou a luz, eu ilumino a sua vida de tal forma que você vai conseguir viver uma vida longe das trevas. Mas é uma obra dele, querido. A gente precisa estar nele. Esse amor à verdade, o amor, esse desejo de querer saber: eu estou no centro da vontade de Deus. Não, isso aqui não é a vontade de Deus. Exige humildade para isso. Se a gente estiver com Ele, quem segue Ele nunca andará em trevas. Então presta atenção. Isso serve inclusive para pessoas ansiosas. Porque algumas pessoas ansiosas, elas ficam se questionando assim: ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? Embora ela mesma não busque encontrar essa verdade em lugar nenhum, mas esse questionamento interior existe. Sabe o que Deus está dizendo assim, querido? É o estilo de vida que eu levo. Meu estilo de vida é o seguinte: eu sei que eu não sei tudo, e aquilo que eu não sei, eu não me perturbo. Eu descanso em Deus. E Deus, se eu estiver errado aqui, eu sei que o Senhor não vai deixar eu ficar no erro. Eu sei que o Senhor não vai deixar eu ficar no engano, porque o Senhor sabe que eu quero a verdade, o Senhor sabe que eu quero viver a verdade. Então, se eu estiver errado neste ponto, nesta situação, o Senhor me corrige. E aí eu vejo Jesus dizendo isso aqui: se você me segue, nunca andará em trevas. Ele não vai deixar você errar o caminho. O que Jesus está dizendo é que Ele não vai deixar você errar o caminho. Se você tiver amor à verdade, tiver sede, vontade de agradar a Deus, Deus não vai deixar você errar o caminho. Simples assim. Então você não precisa andar ansioso o tempo todo, porque isso é um sentimento de... Eu vou falar isso no outro momento, mas é um vazio de paternidade, porque você se sente inseguro sobre tudo que você faz. Mas se você pensa assim: peraí, eu tenho um pai bom, se eu estiver errando, ele vai corrigir minha rota, porque é o que você faz quando você vê o seu filho errando. Quando o seu filho erra, o seu filho não é isento de erro, mas quando ele erra, você chama ele: vem cá, filho, vem cá, esse caminho aí não, esse caminho não é legal não. Você pega outro caminho, porque esse caminho vai dar nisso, nisso, nisso e nisso. Porque nenhum pai, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Ele vai cuidar da gente, Ele não vai deixar que a gente ande no erro, Ele não vai deixar você cair, Ele não vai deixar você errar. Só tem uma maneira disso acontecer: é se você deliberadamente se rebelar contra a vontade de Deus, você não amar a verdade. Se você dizer: não, mas eu quero viver isso aqui, porque eu estou sentindo vontade de fazer isso aqui, porque eu estou com prazer de fazer isso aqui. Aí se você se rebela deliberadamente contra a verdade, aí realmente não há o que Deus fazer nesse sentido, porque você rejeitou a verdade. O texto está muito claro a respeito disso. Se nós queremos realmente viver uma vida com Jesus abundante, nós precisamos amar a verdade. Quando Jesus coloca Romanos capítulo 13, olha só: se você não está andando no amor à verdade, muito provavelmente pode também não estar se rebelando, que é o outro extremo, mas você pode estar em um sono espiritual, numa indolência espiritual. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Versículo seguinte: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixamos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura
da luz. Falando também desse tempo de volta de Jesus, o apóstolo está dizendo: queridos, acordem. E às vezes a gente está dormente espiritualmente. Você vem para o culto, você volta para sua casa. Às vezes você nem está realmente também, você não está vivendo no pecado, mas está dormente. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não mais sente a presença de Deus, mas também não desviou. Também não está mundão, jogado, bebendo, prostituindo, não está fazendo nada disso. Mas você está num sono espiritual, numa indolência, onde a busca pela verdade para você já acabou há algum tempo. Já não tem mais sede, já não tem mais paixão, já não tem mais gosto, já não tem mais gozo pela presença de Deus, prazer. Mas você está aqui todo domingo. Minha pergunta para você é: se você não despertar agora, onde isso vai acabar? Se você não tomar uma atitude agora, aonde você vai parar? Desperta. Abre os olhos, olha o caminho que você está. Você lembra que você orava mais? Você lembra? Você lembra que você lia mais a palavra? Lembra disso? Lembra desse tempo? Lembra desse tempo que queimava? Só que aí você entrou nesse estado agora, e nesse tempo você queria a verdade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus. E você se trancava no seu quarto e clamava pela vontade de Deus. E Deus vinha lá e se manifestava. Porque se a gente clamar, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará. Só uma dica para o ministério de louvor. Mas se vocês soubessem louvar. Porque se a gente clamar a Deus, Ele se revela. Mas há quanto tempo, irmão, você já não vive isso? Há quanto tempo você está nesse estado de dormência, que é como se você fosse uma espécie de um zumbi espiritual, onde você acorda, a sua fé comum em Deus, ela está intacta. Você continua crendo em Deus, você continua olhando para Ele como poderoso, como Salvador. Nada disso mudou em você, mas o que mudou em você é a intensidade. Já não há mais uma busca por Ele, você já não está mais apaixonado por Ele, queimando por Ele, desejando Ele. Irmãos, a gente não pode acostumar não. A gente não pode viver, se acorda de manhã. Vamos colocar um dia de domingo. Se acorda domingo de manhã. Você vai, primeira coisa, quando você fala de domingo, para a maioria de nós não é buscar a Deus, é tomar café na estrada. Ou ir para o banho. Ou domingão, tomar um café na estrada. Vamos tomar um café na estrada. Você acorda, você vai tomar o seu... Depois vai assistir um filme. Os que não podem assistir um filme vão assistir lá o... Não sei nem o que passa mais no domingo, que eu não assisto TV. O jogo. Vão assistir o jogo, os homens. Lavar o carro. O Diego vai lavar o carro, ele falou. Aí deu a hora de vir para o culto. Quem tem dinheiro sai para comer de novo, né? Fora. Ou então vai para a casa dos parentes, comer e ficar jogando conversa até o horário de vir para o culto. Ninguém mais tem expectativa da glória. Hoje tem culto. Vamos preparar. Aí sabe o que acontece? A gente vai vivendo esse tipo de vida. Olha só, presta atenção. Meu domingo é assim. Aí o que você está fazendo? Quando você chega aqui, você quer um culto poderoso. Como se o seu estado de espírito está totalmente desconecto isso aqui. Se você não se preparou para vir para cá, se você não criou expectativa em Deus, se você não fez uma oração, se Senhor, hoje não vou para a sua casa, eu quero sua presença, Senhor. Mas a gente chega aqui, a gente terceiriza. Espero que o grupo de louvor esteja na unção hoje, para cantar uma música cheia de unção para mim. Espero que a palavra do pastor hoje, ela seja muito boa para aquilo que eu estou vivendo. Você terceirizou tudo, você jogou tudo na mão dos outros. Você não tem mais amor e paixão por buscar Jesus, por encontrá-lo. Você quer que alguém te entregue alguma coisa.
Você quer que alguém te dê alguma coisa. Aí você entrou nesse estado de consumidor. Do estado de consumidor para o estado de crítico é um pulo. Depois de consumidor você vai dizer, legal não hoje, foi legal não. Eu aconselho vocês, se eu tivesse, depois, se tiver um vídeo aí, procura, como é que é o nome daquele pastor, Léo? Pastor Zacarias. Procura um vídeo aí do pastor Zacarias contando testemunho. Alguém já viu esse vídeo do pastor Zacarias? Ele contando testemunho de que ele foi num culto. Ele, 3 amigos dele. Quem já viu, levanta a mão. Beleza, pouca gente, é maravilha. Procura esse vídeo do pastor Zacarias para a gente colocar aí, bota na internet. Testemunho do pastor Zacarias quando ele foi no culto. Ele vai contar a história que ele foi num culto com 3 amigos. Cada um teve uma experiência com Deus no mesmo culto. O que ele define no final? O que definiu o culto para cada um foi quando cada um estava interiormente, como cada um veio para o culto. E é muito, muito legal esse vídeo, é muito engraçado também. Por quê? Porque não tem mais amor pela verdade. A gente não quer mais. A gente não está buscando mais. A gente se acomodou numa vida religiosa que ela é automática. A gente só vem, irmão. A gente só vem. Estamos vindo. Não fique nesse lugar, é perigoso. É perigoso. Nós precisamos continuar nutrindo paixão, amor e sede pela verdade que é pelo próprio Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém, que eu estou dizendo. Não deixe que Satanás engane você. E que você viva essa vida completamente distante de Deus. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque agora, a partir desse estilo de vida, eu estou te mostrando aqui, ó, um passo a passo de como a gente pensa assim, ó. Gente, o irmão era uma bênção, caiu. Da noite para o dia, caiu. Não, irmão, ninguém cai da noite para o dia, não. Ninguém cai da noite para o dia. Isso é uma construção. Camarada perdeu o amor pela verdade, já está no automático vindo para a igreja, já lê a Bíblia e ora muito menos do que orava antes. O cara voltou para mudar e de repente, sabe o que ele vai atrás agora? Ele vai atrás de alguém que fale o que ele quer ouvir. Aí se ele liga para o irmão fala alguma verdade para ele, esse irmão entra na lista negra dele. Isso aqui, eu não falo mais com esse irmão. Irmão, estou passando por isso aqui. Aí o irmão diz, irmão, eu acho que o problema é esse aqui, ó. Você está vendo isso aqui, você está fazendo isso aqui. Porque, na verdade, essas pessoas estão esperando que colocar a culpa em alguém. Aí quando você encontra alguém que diz, não, mas acho que a responsabilidade é sua mesmo. Esse irmão, ele não serve mais. Por quê? Porque essa pessoa não tem mais amor à verdade. Ela não quer saber realmente o que está acontecendo. Ela quer acalentar os seus desejos. Ela quer alguém que valide ela. Dizer, não, realmente, você está certa. Faça o que você quiser. E a palavra de Deus fala sobre isso? Fala sobre isso. Primeiro vamos para o mesmo texto de Tessalonicenses 2,9. Coloca aí. Versículo 10. Que ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Presta atenção que há uma especificidade. Quem são as pessoas que serão enganadas? É aqueles que estão perecendo. É aqueles que pararam de buscar a verdade. É aqueles que estão morrendo espiritualmente. É aqueles que estão deixando de ter vida com Deus. Se desconectaram da fonte, se desconectaram de Cristo. Já não oram, já não leem a Bíblia, já não têm vontade, já não adoram em espírito e em verdade, como Isaías falou aqui no começo do culto. Já não se entregam. É tudo muito frio e automático. Agora, a gente vai para 2 Pedro. Qual é o próximo passo? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Coloca aí. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Quando é que alguém começa a dar ouvidos para coisas absurdas?
Irmãos, só para você ter uma ideia, eu já ouvi de pessoas cristãs passando por extrema dificuldade espiritual, decadência espiritual, e dizer para mim assim: pastor, estava pensando em ir na macumba. Aí eu disse: não é possível. Eu até falei assim: mas pense comigo, o diabo, ele é o pai do quê? Da mentira. Aí você vai consultar o diabo, você acha que ele vai dizer o quê para você? Mentira. Mentira, você vai querer encontrar verdade no pai da mentira? Quando a gente perde a sede pela verdade, a gente confunde as fontes. Qualquer fonte é fonte, desde que dê pra gente o que a gente quer, não o que a gente precisa. A gente começa, quando a gente deixa de ter uma única fonte, Jesus, sua palavra, e nós começamos então a abrir o nosso coração para outras fontes, que nem são fontes. E a gente começa a abrir o nosso coração para o engano. E aí, Satanás começa a operar neste contexto. Quando o nosso coração está entregue. Quando a gente não quer mais a verdade. Quando a gente foi deixando a verdade, não tem mais sede de conhecer a verdade. Satanás vem e toma conta. Eu não coloquei esse texto aí, mas coloca 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, que também vai nos falar desta condição onde nós somos facilmente enganados. Que eu quero dizer para você: o dia que você começa a ser enganado é o dia que você perde o amor pela verdade. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E é assim que Satanás vai enganando a gente. Você não pode perder o amor pela verdade em hipótese alguma. Porque é aí que Satanás vai conseguir te manipular. Você tem que desejar a verdade. Você tem que almejar pela verdade. Caso contrário, você estará sendo conduzido para o lugar de abate e você nem percebe. Tem muita gente aqui nessa noite, nesta condição. Tem muita gente nessa condição. E Jesus está chamando você: saia desse lugar. Volte a amar a verdade. Volte a desejar conhecer a verdade. Deixe que o Espírito Santo, ele incendeie você outra vez. Conquiste seu coração mais uma vez. Se entregue à verdade. Volte a buscar pela verdade de Deus para a sua vida. E não se renda aos enganos de Satanás. É nesse contexto que Satanás vai começar a dizer coisas para você assim: olha, tem jeito não, te joga logo no pecado. Para que tu vai ficar tentando? Peca logo. Tu já errou mesmo aquela vez, não adianta tu ficar tentando não. E aí, é dentro. Agora tem um falso mestre que é o pior de todos os falsos mestres, que é o nosso desejo. Tiago diz o seguinte no livro dele: que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Sabe quem mais nos conduz para uma vida longe da verdade? Os nossos desejos. Às vezes você está querendo tanto pecar, que você consegue deixar que Satanás coloque um argumento na sua mente e você concorda com esse argumento que Satanás colocou. Seu desejo de pecar é muito grande, aí você fica assim pensando: será que eu devo? Aí não quero, não posso. E Satanás lança lá e diz assim para você: mas é só uma vez, né? Aí você diz: é mesmo, né? É só uma vez. Por que Satanás pode te conduzir a esse engano? Porque você já não está buscando a verdade. Ele vai dizer assim para você: mas ninguém vai saber, né? Deus vai.
Ele vai dizer para você: olha, cede, porque tu não vai conseguir. Aí você vai lá e cede. E ele começa então, os seus desejos começam a ditar, com falsos argumentos, o seu comportamento. Isso aconteceu como? Isso aconteceu da noite para o dia? Não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu quando você parou de amar a verdade. Aconteceu quando você parou de buscar a verdade. E nessa noite, nós precisamos retomar esse relacionamento com Jesus. Eu quero coloca aí, Marclay, para mim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Jesus Cristo, Ele quer te reensinar o caminho da verdade. Ele quer te reensinar, Ele quer mostrar novamente para você. Ele quer pegar você, quer que você volte, para que você volte a ter sede, fome pela presença dEle. 2 Timóteo 4, 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Na verdade, quem está controlando essa pessoa aqui são seus desejos. As pessoas que eles elegem para falar na sua vida têm que estar alinhado com seus desejos. Não, aquele ali eu vou deixar falar, eu vou ouvir o conselho dele porque bate com o que eu penso. Aquele ali eu também vou deixar falar porque bate com o que eu penso. E não importa a vida que essa pessoa apresente, desde que assente no seu coração, desde que concorde com os seus desejos. Acredite, você não quer viver essa vida. Porque essa vida, existem caminhos que parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Essa mensagem hoje é para a gente voltar para Jesus. Em suma, volte para Jesus, volte a ter um relacionamento com Jesus, volte a amar Jesus. Sai dessa religião fria, vazia, insossa, né? Porque nós somos o sal da terra, mas a gente está insosso. Completamente sem vida. E a gente vai deixando as coisas devagarzinho. Depois de abandonar a sua vida com Deus, você vai dizer assim: eu vou para o culto hoje não. Aí depois você diz: vou para a célula hoje não. Não, discipulado não. E vai devagarzinho. Devagar. Vai minando a sua fé, ao ponto de tirar você do caminho da verdade. Jesus quer nos lembrar de que Ele é a verdade. Nós precisamos voltar. Caso contrário, a gente vai se encontrar de novo no caminho de trevas de que já havíamos sido tirados. Você não quer isso para a sua vida. Tem um texto que eu vou citar, que ele é um pouco pesado, mas não se ofenda. O cachorro não vai voltar para comer o seu vômito, nem a porca lavada vai voltar para a lama. Você é filho de Deus, você nasceu de novo e você precisa manter o seu amor pela verdade. Você precisa se levantar para orar novamente. Você precisa voltar a buscar o Senhor. Você precisa voltar a ter relacionamento com Deus. Você precisa sair dessa vida automática, religiosa, onde Deus está em segundo plano. Embora você esteja aqui, glória a Deus por estar aqui, mas esse não é o plano final de Deus para você. Ele quer que você se relacione com Ele. Jesus não salvou você para que você estivesse aos domingos na igreja. Ele salvou você para que Ele estivesse todos os dias com você. Então não fique aí não. Sai desse lugar. Sai da apatia. Sai da dormência. Queria chamar o pessoal do louvor, se posicionando aqui.